Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Romeu Riso, falo mais uma vez em nome do GICAP. O GICAP é um grupo de imobiliárias e corretores Aliança Paulista que tem como diferencial os profissionais que têm a metodologia de atendimento consultivo nas principais regiões de São Paulo. Quer saber mais sobre nós? Acesse o nosso site www.gicap.com.br. Hoje nós vamos falar aqui com a Reni. Nós vamos falar sobre o poder da persuasão na vida. E o que é a persuasão? Quem é persuasivo? Você é persuasivo? Não é? Sabe se é ou não é? Então nós vamos tirar algumas dúvidas com a Reni e eu vou convidar ela aqui agora para ela entrar no ar. Reni, seja bem-vinda, como vai? Tudo bom? Tudo bom, Romeu. Obrigada pelo convite e obrigada por estar Imagina aqui que é com você. isso, que é isso. Pessoal, a Reni, ela é consultora e mentora empresarial. Ela atua nas áreas de venda, marketing, planejamento estratégico e administração em várias empresas. E é coautora também do livro Empreendedoras de Alta Performance. Eu tenho certeza que o currículo da Reni é um pouco mais extenso do que isso. Então, eu vou pedir para ela mesmo falar um pouco a respeito. Pode ficar à vontade, Reni. Então, Romeu, eu trabalhei quase 20 anos, né, na área comercial, na área corporativa. Então, trabalhei na área de vendas, marketing estratégico, tanto Brasil quanto América Latina. Trabalhei em administração, implantação de multinacional no Brasil. Então, com isso tudo, me deu muita bagagem para quando depois de uns 20 anos, falar, não, chega, está na hora de abrir meu negócio e começar a montar essa empresa que é a THJ Plus, né, que é a minha empresa. E daí eu atuo justamente na área de vendas, porque eu percebi que o empresário hoje precisa de algumas, vamos falar, orientações. Ele sabe bastante coisa, só precisa, às vezes, Uhum. nortear o caminho dele. Na área de vendas, planejamento, tanto de quem está montando um novo negócio, quem como já negócio existente, toda essa estruturação, toda a parte de RH também é muito interessante, porque sem RH as outras áreas não vão funcionar, a empresa não funciona, né? Então eu vim Sem muito dúvida. forte que administrar a empresa e também faço a mentoria ao empresário. Por quê? Porque eu vejo que o empresário ele é muito solitário. Às vezes o próprio sócio, um é mais pensador, tal, e o outro é mais fazedor. Então, a hora de conversar não é bem, não dá para conversar tanto. Outros têm um sócio só representativo, só investidor. Então, é aquela pessoa que está no dia a dia tendo que trocar. E é difícil, às vezes, eles trocarem com seus subordinados, né? Uma Claro, informação. Então, claro. para isso existe a mentoria, para a gente poder ter um norte, conversar no momento de alguns problemas, do dia a dia, e isso tem funcionado bem com os empresários, né? Entendi, maravilha. Aproveitando que você estava comentando a respeito do nome da tua empresa, THGO. Existe algum significado, THGO? Tem sim. É o T de talentos, H de humanos, talentos humanos, gestão organizacional. Por quê? Porque lá Bacana. no comecinho eu realmente me uni a uma empresa de talentos humanos, né, de RH, e eu ia fazer toda a parte de gestão organizacional, que era o mais forte. Depois acabou vendo que era uma pessoa maravilhosa, mas nosso jeito de trabalhar não era tão, né, não combinava tanto. Eu acabei colocando um mentor, por isso que eu sei a importância de um mentor, né? Coloquei um mentor de RH e daí sim eu engrenei mais. E o plus é porque eu tinha certeza que ia ter mais coisas, não era só gestão organizacional. Tanto é que tem a parte de vendas, tem a parte de mentoria, né? E Claro, sempre aí você começa a desmembrar, né? Mas vamos exatamente. lá, vamos falar sobre persuasão um pouquinho. Vou te fazer algumas perguntas, a gente vai começar por essa daqui. Qual é a diferença entre enganar, manipular, convencer e persuadir? Então, muita gente fala, é quase tudo igual, né? Muita gente acha que persuasão é enganar. Não. Enganar é quando você ilude uma pessoa. Então, você induz essa pessoa até mesmo a erro, porque você está iludindo a pessoa, né? Então, você está falando, você não está falando que isso aqui é uma caneta, você fala que é um lápis, você está enganando a pessoa, né? Manipular é quando você pressiona alguém para fazer algo que seja interessante para você e não para a pessoa. Então, você está manipulando a pessoa, porque se você tem um interesse em cima disso. Convencer é quando você faz essa pessoa acreditar que de uma verdade que fica numa crença da pessoa, mas que faz bem para essa pessoa, né? E persuadir é quando a pessoa, além de acreditar, ela age. Então, entre convencer e persuadir é muito próximo, só que uma tem uma ação. Persuasão é ação. Então, é a Uhum. mesma coisa que eu falo para você.
Meu, vale a pena fazer uma live por isso, e vai te trazer isso de benefício, tal, tal, tal. Você fala, pô, que legal. Mas até você fazer a live, tem um passo muito grande. A hora que você faz a live, você coloca teu rostinho para todo mundo ver, entender? Daí sim te chama que é persuasão. Você conseguiu Bacana, convencer e a pessoa agiu. bacana, interessantíssimo. Por sinal, são esclarecimentos desse tipo que as pessoas estão precisando hoje em dia. Muita gente fica É, até com medo, né, de convencer e persuadir, que acha que está iludindo, né? E não é tá, isso. é verdade. E com relação à persuasão propriamente dita, existe, o que é necessário para uma boa persuasão? Então, na vida, vamos falar, né? Como a gente está falando agora de vida, primeira coisa, se você falar de trabalho, de negócio, é ouvir o cliente. Na vida, é ouvir a pessoa. Então, eu tenho que ouvir o Romeu, o que o Romeu está falando, mas ouvir é com atenção, não ouvir fazendo 10 mil coisas, não ouvir tentando retrucar o que você está me falando. Não, é ouvir você falando e falar, não, é isso daí, pô, ele está falando disso, então isso aqui é importante para ele, aquele outro não é tanto, isso ele não gosta, isso, sabe? É você começar a receber meio de braço aberto, sabe? Sem fazer julgamento, Uhum, né? Principalmente isso. Tem muita gente que também usa muita técnica de neurolinguística, né? Então, se você está fazendo assim com a cabeça, você também fazer tal. Daí são técnicas que se usam muito para a área de negociação, né? Outra coisa que é uhum, legal é você entender qual é o real objetivo. Então, por que, que o Romeu está falando comigo, né? O que, que ele quer? Não que você seja uma pessoa interesseira, por isso que está falando comigo, mas qual que é o objetivo dessa conversa? Ele quer uma ajuda? Ele quer um conhecimento? Ele quer o quê? E a mesma coisa que a gente está com o cliente, né? Qual que é o objetivo do cliente? Às vezes, no caso de vocês, às vezes o cliente não quer comprar o imóvel, não quer alugar, ele só quer saber como é esse imóvel. Ele quer conhecer para ver como que é, e tudo bem. Então, não é nesse que você vai jogar as suas maiores fichas, você vai jogar em quem realmente está querendo comprar e está querendo investir, né? Ou uhum. alugar. Então, tem esse negócio, né? Principalmente quem trabalha mais com demonstração, plantão de vendas, tudo mais. Tem uma hora que a pessoa só quer lá ver se é bonito ou não a parte exposta, e tem hora que a pessoa quer lá comprar. Então, tem que saber muito bem. A outra coisa é você ter essa autoridade. O que é autoridade? É você mostrar que você conhece daquele mercado. Se for na área comercial, na área profissional, eu conheço desse mercado. Por exemplo, no caso de você, eu sei o que tem em volta, eu sei quais são as facilidades, como que tá os outros empreendimentos, como que está a forma de pagamento, vocês conhecer tudo sobre isso, né? É você ter Uhum, autoridade sobre aquilo. No caso da nossa vida, quando eu estou conversando contigo, eu mostrar que, daquele assunto que eu estou te falando, que eu estou tentando te mostrar que vale a pena você tomar uma ação sobre isso, que eu já tenho alguma experiência, eu já escutei alguém com minha confiança que tem essa experiência, né? Então a gente tem que pensar bem nisso. Outra coisa é ter um benefício. Então, qual o benefício para você? Que eu te falei, qual o benefício de você fazer uma live? O que te traz isso? Como que você vai, né? Se você não vê benefício, vai ser mais difícil eu chegar e falar para você que vale a pena. não Quando eu vai falo para você, adiantar nada. quando eu falo para você, uma live é legal, porque as pessoas começam a conhecer, as pessoas começam a te conhecer mais, você pode propagar mais seu negócio, aí você fala, pô, vale a pena, né? Uhum, Então, esse é o benefício. Daí também, outra coisa são as provas sociais. Então, quando eu falo assim para você, olha, isso é verídico mesmo, né? Eu era uma pessoa que mal usava o Instagram, né? Por quê? Porque eu achava que o Instagram não funcionava para negócios entre empresas, B2B. Eu achava que era mais para quem tinha um produto, alguma coisa para mostrar por causa das fotos e tal. E daí, com o isolamento, eu comecei a usar o Instagram, porque eu vi que muita gente do mercado de empresas, né, tava no Instagram, então, né? E daí comecei a usar e comecei a fazer as lives no comecinho de abril, dia 6. Eu fiz uhum. uma conta até hoje, só para gente ter hoje de manhã, para gente ter uma ideia, simplesmente, como eu não usava muito, não tinha muitos seguidores. Aumentou 47% o número de meus seguidores, só por eu fazer live. Uhum, Eu tô uhum. te dando uma prova social, É, um, entendeu? é, Eu tô uma, é, um, mostrando. é exponencial o crescimento. Exatamente. E é Não verídico, foram. porque eu acompanho isso com as mídias sociais da GCAP também. E Pois com é, as minhas próprias, né? exatamente. Então, assim, não é que eu fui lá e fiz propaganda. Não fiz, eu só fiz live. Mais nada.
Se você for olhar, não tem mais nada, não Não tem tem mais propaganda, nada. nada. Só Eu o não fiz nem bate-papo com as pessoas. só o bate-papo que eu vou lá e divulgo toda semana que eu faço as lives. Só com isso, aumentou 47% o número de seguidores. Olha que doido, né? Então, uma Fantástico. prova social. Além disso, tem várias outras formas. Claro. Na tua vida pessoal, qual que é a tua prova social? É o que eu falei. Poxa, se não aconteceu comigo, aconteceu com alguém que eu conheço, que é de confiança, então por isso que eu estou te falando que isso vale a pena ou não vale a Uhum. pena. Claro. Outra coisa são também quando você consegue falar sobre as qualidades, né? Então, qual que é, vai, por exemplo, qual que é uma, se eu pudesse fazer, né, uma pesquisa de satisfação, por que as pessoas gostam ou não da minha live, o que acontece, né? Isso aí é uma forma de mostrar qualidade. Eu já recebi um monte Uhum. de elogios, mas alguns que algumas pessoas falam, não, eu gosto que o teu é, você tem uma disciplina, você tem, né? Então você entende isso. Na vida pessoal também, né? Você já Mesma sabe, coisa. eu conheço o Romeu, eu falo, ó, Romeu, poxa, eu sei que é muito legal, porque você é uma pessoa extrovertida, eu sei que posso contar com você. Então eu já sei a tua qualidade, né? Então isso também é legal. Outra coisa é as objeções. Então, todo mundo, normalmente, quando você vai tentar convencer alguém, ou persuadir alguém, a pessoa, não, mas para mim não serve. Imagina, eu sou tímido, por que eu vou fazer live? Não, serve para você que tem produto, para mim que tem serviço não serve. Não é assim? Então É, você sabe, exatamente assim. você já se preparar para essas possíveis objeções é fundamental, né, quando você está numa negociação. E na tua vida pessoal, não ficar retrucando a pessoa, mas é o que eu falei lá no comecinho, né? Quando você escutou muito bem o que a pessoa gosta, qual o objetivo da pessoa, por que a pessoa está falando com você, sabe? Ali você já criou todas as respostas para uma objeção da pessoa. Então você tem Uhum. que. E por último, também tem registros. O que é registro? É quando você vai falar, por exemplo, no caso de venda, no caso de negócios, se vocês estão vendendo um imóvel, vocês podem falar para o cliente, olha, inclusive, acabei de vender um imóvel nessa região, com essa mesma metragem, tal, tal, tal. Então, você está trazendo também mais uma informação. E você também registrar. Isso é muito legal. Por que é legal? Porque quando outra pessoa vai falar a mesma objeção, ou quando outra pessoa falar, dar uma sugestão, você tem um histórico que você pode usar. Então, quando Exatamente. você junta todos esses itens que eu falei, são 8 itens praticamente, quando você junta todos esses itens, você fala, você tem mais facilidade de falar com as pessoas, tanto da vida pessoal quanto da profissional, né? Tem que falar um Uhum. pouquinho dos dois, mas você consegue, porque as pessoas falam, poxa, vale a pena estar lá com a pessoa. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Eu estou aqui com uma pergunta, vou aproveitar enquanto o pessoal está fazendo perguntas aqui, que a gente ainda tem mais algumas para fazer, tá? Mas o Rubens, ele perguntou aqui, ó, existem gatilhos mentais para potencializar a persuasão? Existe alguns gatilhos, sim. Obrigado, Rubens. Desculpa, Reni. Obrigado, Rubens, pela pergunta. Obrigada, Rubens. Existe sim, Rubens. Aliás, assim, se você quiser, tem aquele livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, acho que é um negócio assim. Uhum, Agora eu não vou lembrar. Ele te fala de alguns padrões de reciprocidade, algumas coisas assim. Mas tem algumas coisas que, como que você vai fazer? Você pode, a hora que você está escutando, né? Que eu falei, o primeiro item, você está lá escutando alguma coisa das pessoas, é você usar o que a pessoa falou para você e fazer perguntas para a pessoa em cima daquilo, de tal forma que ela responda sim. Olha que louco. Por isso que eu falei do nossa. registro, você fazer perguntas, que a pessoa responda sim. Depois que ela falou tantos sims, chega uma hora que ela está falando sim para você sem perceber. É um truquezinho. É difícil? É, Não é fácil? Não. Mas é o quê? Prática. Quando você vai prática, praticando, treinamento, dia a dia, exatamente, quem é bacana. coach sabe que tem um negócio chamado as perguntas poderosas. O que é perguntas poderosas? Você saber fazer a pergunta certa no momento certo para a pessoa ter o retorno e ela achar que ela pensou naquilo. É mais ou menos isso. Uhum, perfeito, perfeito. Estou com uma outra perguntinha aqui da Maria Eunice. Como influenciar e atrair clientes usando a persuasão positiva? Boa pergunta, porque a gente tem que Sim, usar positividade em tudo. a persuasão, Maria Eunice, sempre é positiva, tá? Esqueci de falar isso. Ela não é negativa. Hum, Por quê? Se você está usando negativamente, você não está
persuadir Sendo ninguém, você está persuasivo. manipulando, Exatamente. né? Perfeito. Então, é a primeira coisa. Para atrair e influenciar, é um pouquinho do que eu falei. Esses 8 itens, se você conseguir juntar todos, você vai conseguir ter uma atração maior. Talvez não na primeira, não na segunda, mas com o tempo você vai conseguir, porque isso é uma prática. Então, como você aprimora essa persuasão? Prática. Você tem que ir praticando. O outro livro que é legal também ler é aquele outro Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Do Depois eu vou te pedir para você me passar os nomes desses livros para a gente poder marcar aqui no vídeo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele Legal. fala exatamente sobre isso, né? O que você pode fazer para você começar a ter essa prática, né? Ele na verdade, usa 4 itens lá, como você vai fazer para as pessoas pensarem do seu modo, como fazer as pessoas gostarem de você, e cada um tem não sei quantos princípios. Então, é bem legal também para dar uma olhadinha. Mas, Bacana. bem resumidamente, o que eu falei, você já consegue começar a trabalhar para influenciar e atrair seus clientes. Eu não sei qual que é a tua área, mas se for da área imobiliária, com certeza. Ela é da área imobiliária também. Ela, inclusive, faz parte do GCAP, tá? Então tá, desculpa aí. Então, com certeza é desse jeito. É você escutar o teu cliente, entender se é o momento de ele comprar ou alugar, ou ele só está lá para ver, principalmente. Se for só para ver, não adianta. Você vai usar todas as técnicas, não vai funcionar. Vai funcionar para a hora que ele quiser vender, que ele vai falar, pô, Maria Eunice é uma ótima pessoa para procurar. Mas não vai funcionar aquele momento para você vender. É isso que eu estou falando. É uma vez futura, mas não agora. Legal. Eu acho que puxando o gancho dessa resposta que você deu aí para a Eunice, eu estou com a Maria também aqui, a Maria Simplesmente. Ela pergunta: a persuasão utiliza a inteligência emocional? Com certeza. Fato. Fato. Porque acontece, gente, toda vez que a emoção e a razão brigam, a emoção ganhou. Não precisa nem falar. A pessoa pode ser mais racional possível. Gente, eu sou uma pessoa racional na teoria e na prática, porque minha cultura é mais racional, eu sou descendente de japonês, minha formação é racional, eu sou engenheira de formação, então, assim, eu tenho uma formação racional muito forte, tá? Mas o que acontece? Eu fui trabalhando o lado, né, direito do cérebro pra caramba para hoje estar aqui falando com vocês, até trabalhar com RH, né, que precisa toda essa parte também da inteligência emocional para você ser um bom líder, tá? Então, a persuasão, quanto mais você conseguir usar a sua inteligência emocional, empatia, escutar muito bem o que o outro fala, você sabe, ter a reciprocidade, né, principalmente, você ser o exemplo, que é inteligências emocionais, né, gente? Então, quanto mais Sim, você usar, com certeza. sim, perfeito. Aí a Lilian fez uma pergunta aqui também. Obrigado, Lilian, também pela pergunta. É possível persuadir qualquer pessoa dentro da ética? Sim, dentro da ética, porque você está persuadindo, você não está manipulando, De né? novo, né? Mais ou menos a mesma pergunta, de outra forma. Exatamente. Qualquer pessoa, não. Por quê? De novo, se você é uma corretora, você não vai conseguir se a pessoa não quer comprar naquele momento, só quer conhecer como é o imóvel. Então, não é A Lilian, salvo engano, a Lilian é professora. Então, se ela é professora, é que você, no caso, teria que persuadir seus alunos, no bom sentido, mas você está dentro da ética e você está com a intenção positiva, né? Mas se você conseguir entender como funciona o porquê daquele aluno não querer aprender, você consegue. Tem um Bacana. filme, não sei se você assistiu, Lilian, se você é professora, é um caso real, como que chama? Cartas da Liberdade, se eu não me engano. É um filme muito legal, tá na Netflix, vale a pena. Coloca lá em filmes baseados em vida real. Acho que é Cartas da Liberdade. Depois até posso achar, mando para o Romeu, agora eu não lembro. Mas é baseado numa professora dos Estados Unidos que ela foi trabalhar em uma escola que estava começando a receber o pessoal que vinha dos reformatórios, adolescentes, e que realmente, né, os adolescentes estavam um pouco se lixando para estudar, eles só estavam lá porque o reformatório, porque a pessoa lá de. Ou eles estudavam e iam para o reformatório, né? Uhum. Então eles iam lá porque tinha que marcar presença. E ela consegue persuadir os alunos. É muito legal quando você assiste esse filme, porque você fala, Muito putz, bom. essa mulher. E ela conseguiu de tal forma, gente, que era assim. Ela foi entender a vida deles. Ela foi entender que, quando ela falou de Holocausto, ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas eles sabiam o que era guerra de gangues.
Eles viviam de gangues, né? Eram vários Uhum. grupos, era dos negros, era dos orientais, era dos latinos, era dos brancos, era gangues. Isso eles Sim. entendiam, mas o Holocausto eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando ela começou a entender o mundo deles, ela trouxe eles. É bem aquele negócio, a gente tem que entrar no mundo, sabe quando você tem que entrar no mundo da pessoa para trazer a pessoa? É isso que é persuadir, gente. Legal, excelente. Aí, tá vendo? São pontos tão sutis, Cobra né? depois do filme que eu mando, daí você manda. Já vou cobrar sim. Você tá me devendo 2 livros e um filme já, hein? Tá bom, tá bom. Ó, voltando, a Maria simplesmente colocou aqui mais uma pergunta a respeito de gatilho emocional, de gatilho mental. Os gatilhos mentais, em algumas situações, não pode levar a manipular? Se você tiver com a má intenção, sim. Se você fizer alguma coisa que a pessoa não seja benéfica à pessoa, sim, você está manipulando, Então, tá? você está Agora, se pendendo para o você lado da tiver com uma... manipulação. Então, assim, supomos, eu quero só vender aquele apartamento porque, para mim, eu vou ganhar a comissão e eu preciso pagar minhas contas. Então, eu só estou pensando em mim, sim, vou manipular essa pessoa. Agora, Uhum. pô, a pessoa já falou que ela trabalha entre esses 2 pontos, aqui é o melhor ponto. Tem uma escola super legal para os filhos dela, que ela já me contou que tem filhos nessa idade, sabe? É o que eu falei, conhecer o entorno, né? Quando você Uhum. fala, sabe, você está mostrando benefício. Tem metrôs próximos, se a pessoa precisa de metrô em um dia que é o rodízio do carro, sabe? Aí você não está manipulando, você está mostrando um benefício para a pessoa, né? E Agora, nesse se caso você você está fala, persuadindo. Perfeito. você vai estar Perfeito. manipulando, sim. O Márcio, ainda tenho mais perguntas aqui, a galera não tá empinhocando de pergunta aqui, mas vamos lá. O Márcio está perguntando aqui o seguinte: a persuasão funciona em todas as áreas de vendas? Sou da área de tecnologia da informação. É uma área um pouco mais técnica, mas acho que também funciona. Funciona, Márcio. Funciona se você tiver com essa boa vontade, né, que eu falei, né? Pensando pro lado positivo. Funciona. Mesmo TI, né? Que é tecnologia da informação, funciona. Então você quer fazer, sei lá, não sei se você trabalha com o usuário final. Você quer lá falar para o usuário que ele precisa fazer de tal maneira. Se você mostrar o benefício, depois de mês eu estava falando com uma pessoa que ela é de segurança da informação, né? Trabalha com os novos modelos de segurança de informação. Quando ele quer mostrar para a pessoa o perigo da pessoa de ele deixar uma senha aberta, um computador aberto quando ele vai embora ou ele, na hora do almoço, mostrar qual o benefício dela de não deixar e qual a consequência para a empresa, você consegue persuadir essa pessoa, tá? Agora, se você simplesmente falar, meu, você tem que fazer isso porque tem que fazer isso, a pessoa vai continuar deixando. Eles Na têm umas verdade, técnicas legais, esses caras aí, para fazer a pessoa se convencer. Eles mudam o fundo da tela, daí a pessoa volta, tá com outro fundo. Daí ela se tocou que, né, tem alguém monitorando, né? Umas técnicas bem legais mesmo. mas usar essa frase que você acabou de usar, se você precisa disso porque você precisa disso, é mais É um igual no meio de um criança, mercado gigantesco, né? é igual criança. Você falar assim, por que não pode? Por que não? Hoje, talvez não tenha para pessoa, a gente até aceitava. Hoje em dia, se falar isso para uma criança, ela não tá nem aí para você. Agora, quando você explica, olha, não dá por causa disso, mais isso, mais isso, a criança te aceita. É a mesma Perfeito, coisa. porque você está realmente, municiando aquela criança ou aquela pessoa de informação real, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático meu, pessoal. Eu tenho 2 sobrinhos. Um tá agora com 11, mais velho. Desde que ele era pequeno, eu sempre expliquei o porquê das coisas. Eu nunca falei porque sim. Sempre expliquei. E ele gosta de escutar, ele gosta de falar. E eu sempre fui muito, assim, eu brinco pra caramba, tiro barato dele, mas a hora que eu tenho que falar, eu nunca menti pra ele. Às vezes eu não sei uma coisa, eu falo, não sei, a tia vai procurar. Sempre eu fui muito sincera com ele. Às vezes eu falo que uma coisa que eu já fiz, que não era bonito ter feito, mas eu fiz. Eu admito meus erros e falo. Então, o que acontece? De novo, né, gente? É aquele negócio, autoridade. Quando eu falo com ele alguma coisa e ele, né, meio que retruca, eu falo para ele assim: eu já menti para você alguma vez? Eu brinquei, mas menti nunca. Ele fala: não, você nunca mentiu para mim. Então é isso que eu tô falando, sabe? Você tem autoridade sobre o Você vai assunto e a criar, pessoa tem que exatamente. estar em você. Você vai criando aquela autoridade naquele determinado assunto e vai indo, você vai só construindo positividade. Perfeito, perfeito. É isso que você Eu, faz com qualquer cliente teu, pode ser interno ou externo, gente. É criar legal. confiabilidade. Quero agradecer a Tatiana e a Lilian, que as duas já colocaram aqui o nome do filme, tá? Escritores da Legal. Liberdade.
mesmo, gente, maravilhoso. Para quem é professora, vale a pena assistir. Para quem não é, também vale para a gente aprender um pouquinho, viu? Legal. Eu vou tentar colocar uma pergunta aqui do Rubens também. Ele fez uma outra pergunta. Eu não sei se vai caber, porque é bem grande a pergunta. Não, coube. Como persuadir os proprietários de imóveis a vender a um preço justo? Muitas vezes, eles desejam valores muito altos e demoram meses ou anos para cair na realidade e alterar o preço para o valor de mercado. Primeira coisa, Rubens, qual o objetivo deles? É vender logo? Vender. Vender pelo... Não, vender logo, é vender pelo valor que é justo, ganhar dinheiro. Qual que é o objetivo? Se o objetivo dele é vender logo, você consegue fazer usando essas técnicas de persuasão. Se o objetivo dele é só ganhar dinheiro, vai vender pelo preço que ele quer. Não adianta, entendeu? Então, você Ele tem vai esperar, que mas vai vender depois. falei, você tem que entender qual o objetivo do proprietário, por que ele quer vender. Normalmente ele fala, eu quero vender logo para um valor maior, não é assim? Ele sempre vai falar isso, mas é aquele de novo, faz um monte de porquês para ele, 5 porquês, tá? No último porquê você acha a resposta, né? Por quê? Mas tem certeza, não sei o quê, mas por quê? Tem, sabe? Os 5 5 porquês porquês, perfeito. você acha a resposta, tá? Eu fazia 3, aí eu escutei esses dias o Nando Gaspar falando e falou, faz 5. Eu, pá, vou fazer 5 então agora. Mas você acha a resposta, tá? Todo mundo quer ganhar, infelizmente, muita gente no Brasil quer ter vantagem, né? Então, vender no valor mais alto pelo menor tempo. É uma vantagem, né? Mas você tem que entender realmente qual o objetivo daquela pessoa. Se é um investidor, Exatamente. de repente ele quer ter só um lucro. Se é um cara que realmente está precisando de dinheiro, ele quer vender porque ele precisa vender, né? Então tem que entender um pouquinho isso também. Eu normalmente eu vou até falar sobre mim, né? Eu normalmente quando eu enfrento uma situação parecida com essa, até serve isso para você, Rubens. O Rubens também é do GCAP, mas acho que a gente nunca tinha falado sobre esse tema especificamente. A primeira coisa que eu pergunto para o cliente é: você quer vender com velocidade ou com valor justo? Ou com o teu preço? Porque o bem é seu. Eu não posso colocar um preço no teu bem. O, você que tem que definir qual é o valor que você quer no seu bem. Mas depende com que velocidade você quer vender. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. A velocidade e outra, Rubens, é legal você descobrir o objetivo e mostrar o benefício. Então, tá, você quer vender por um valor maior, você vai perder, você vai ganhar isso e vai perder isso. Você quer vender por um valor justo, você vai ganhar isso e vai perder aquilo. Você quer vender numa rapidez, né, num prazo curto, você vai ganhar isso e vai perder aquilo. E deixa para ele decidir, sabe? Isso eu faço, Claro. eu sou consultora, eu faço muito isso com meus clientes, né? Antes eu conseguia mostrar uma consultoria enorme e todo mundo falava, não, é isso que eu preciso e conseguia fechar. Com o achatamento da nossa economia, né, você não consegue, então eu acabo fazendo modo. Só que a hora que eu vou conversar, às vezes a pessoa fala, ah, eu estou te contratando porque eu não vendo. Só que quando eu vou ver, o problema da pessoa não é porque ela vende, ela não vai fazer preço. Sei lá, não negociou direito com o fornecedor. Olha só, não tem nada a ver com a venda, né? Daí eu falo, então tá, teu problema hoje é esse. Vamos tratar primeiro esse problema para você resolver isso. E daí, com o tempo, você chega aqui, ou você quer ir direto nesse, mas se você não resolveu aquele, você vai ter mais tempo para conseguir vender. Então, assim, sabe, a hora que eu mostro benefício para a pessoa e o que ela está perdendo, ela normalmente ela opta e vai te dar a resposta, qual que é o objetivo dela. E daí você Perfeito, consegue persuadir ou não naquele momento. perfeito, perfeito. Reni, como aprimorar a persuasão? Prática. Prática, gente. Não, Simples assim. simples assim, prática. Mas é assim, lógico, é prática, você ser o exemplo, né? Então, se você é uma pessoa que sempre trata, vamos falar do mercado imobiliário, que é acho que a maior parte das pessoas, se você sempre trata teu cliente com respeito, você sempre cativa ele, você tem a delicadeza de entender o momento dele, naturalmente ele acaba te indicando para outros, tá? Então, é uma prática de você fazer isso. Ah, Reni, mas eu já fazia isso, então o que mais eu posso fazer? Entender o objetivo, entender o momento dele, dizer o nome, gente. Dizer o nome da pessoa é fundamental, a gente esquece. Eu sou a pessoa mais esquecida do mundo, trabalho em vendas há anos e eu já passei altas saias justas por causa disso, né?
Eu já fiz até umas técnicas de memorização, não deu muito certo, mas eu tenho. Não esquecer o nome das pessoas, falar pelo primeiro nome. Todo mundo tem uma coisa, gente, que um desses livros até ele fala muito disso. O nome é um santo milagre para a pessoa abrir e querer te escutar, sabe? Então tem essas coisas que a gente tem que pensar. Tem uma coisa que o pessoal fala para aprimorar a venda, que é a tal da escassez. Eu sou resistente para isso. Eu não sei se eu já aprendi a driblar isso, né? Ai, olha, só por poucos dias, só tem mais 10 unidades. Essas coisas, para mim, me afastam e me atrair. Então, tomem bastante cuidado como você usa a escassez e com quem você usa. Se um vendedor falar isso para mim, ele vai me retrair, ele não vai me atrair. Entendeu? Essa aí é uma observação que vocês têm que ter muito forte. Somente para quem é Sim. muito mais racional, a escassez tende a não dar certo, né? Então, Uhum. apesar de todo mundo falar da tal da escassez, a gente tem que tomar cuidado, né? Outra coisa que eu falei, né? A visão a longo prazo de você tratar bem. Então, eu vou dar um exemplo meu pessoal também. Eu tinha lá um imóvel que era para alugar e vários corretores vieram oferecer, né, o serviço para fazer. Uhum. Por que eu escolhi um ou não escolhi outro? Porque o que eu escolhi, gente, ele sabe exatamente o meu time, ele me respeita, ele sabe que eu não posso falar naquele momento, ele não me liga, ele me manda primeiro um WhatsApp perguntar, ele tem esse bom senso. O outro, por que eu repeli o outro? Porque ele me liga a qualquer hora, só que no meio da live com vocês ele tá me ligando, sabe? Assim, tá nem aí, né? Ah, eu preciso falar com você urgente. Desculpa, eu tô no meio de uma reunião, não posso, sabe? Então, assim, o interesse é dele, né? Eu Claro, sou a cliente, claro. mas ele quer fazer eu estar no tempo dele, né? Então, isso a gente tem que tomar Exatamente. bastante cuidado. Então, assim, Perfeito. são pequenos cuidados que a gente tem que fazer que faz a diferença, gente. É o tratar o outro um pouco diferenciado, né? Esses são. Mas é praticando, gente, só praticando. Estou falando um monte Só de coisa. praticando mesmo, só praticando Estou mesmo. falando da teoria. Se vocês não praticarem, não adianta nada, né? A Maria comentou aqui que ela também odeia essa técnica da escassez. Acho que muita gente, acho que a grande maioria, eu diria. Tem gente que está super certo, gente. Está super certo. Eu conheço pessoas que, para eles, está super certo. Às vezes, eu tenho colegas que falam, Reni, só até hoje, faz isso. Aham, tá bom. Uhum. Eu vou Vai nessa que é mexer. só até hoje. Amanhã eu tenho certeza que você vai vir com outra coisa para cima de mim. Eu não sei, eu sou desconfiada, né? Então, não tem jeito, né, gente? Reni, como a persuasão pode impactar positivamente a vida de uma pessoa? Então, persuasão já é positivo, né? Não podemos esquecer Persuasão já disso. é positiva, mas ela tem que impactar positivamente aquela pessoa, não a pessoa que ela vai persuadir, né? Ela, como que ela impacta? Se você for falar de negócios, vamos falar de vendas, né? Que a persuasão é muito usada em vendas. Gente, é usada em vendas, mas é usada também para quem trabalha numa empresa, tá? Para quem é colaborador. Persuasão com um colaborador funciona para você conseguir um cargo melhor, funciona para você conseguir uma coisa com as outras áreas. Não podemos esquecer disso. Não é só Uhum. venda, né? É a venda de si também, tá? É a venda Então, a da gente pessoa. mais clientes, mais indicações, com certeza você consegue. Eu estando aqui e tentando persuadir o Romeu, vamos fazer uma live juntos, só que tal, e ele falando, não, aceito, de uma maneira que eu tive de, né, não foi esse o caso, foi até o contrário, mas é uma maneira que ele teve de chegar a me chamar, porque ele me mostrou que valia a pena estar conversando com vocês. Então, assim, e nisso que aconteceu, eu e o Romeu, a gente começou a se conhecer melhor, ou indicar o outro, tá vendo? É uma consequência, É né? uma E consequência na positivíssima. é um aprendizado, gente. Por quê? Porque Uhum. você aprende a escutar melhor o outro, com atenção verdadeira. Imagina você escutar lá seu marido, sua mulher, sua mãe, que né, você tem que ter mais paciência, porque se você falar 10 vezes, eles escutam uma e quando escuta, seus filhos quando é muito pequeno, né? Então, você aprender a escutar melhor, é você se colocar no lugar do outro, a tal da empatia, mas empatia verdadeira, não que a Uhum. outra empatia não seja, mas que eu falo assim, sabe? Você começar a olhar sobre o ponto de vista do outro. Isso é maravilhoso que você começa a fazer isso, porque daí você começa a entender porque o outro faz, por mais absurdo que seja a ação do Sim, outro. sim. Sem, E a sem empatia julgar. está em todos os ramos, né? Todas as áreas da vida. Sem julgar. E essa é a primeira parte, não julgar. Então, eu acho que esse impacto positivo, para mim, faz bastante diferença. Eu acredito que na maior parte das pessoas também, né? Perfeito. Eu vou colocar a pergunta do Márcio aqui, porque essa vai valer a pena. Como persuadir a Reni?
Seria possível persuadir pessoas com esse conhecimento? Ah, e agora? Sabe como? Eu adoro conversar com pessoas que eu admiro. Que Então, como que eu bom. posso admirar uma pessoa? Quando a pessoa me traz alguma coisa que eu não conheço. E não é difícil, né? Porque eu não consigo conhecer tudo. Então, é muito interessante, né? Que eu estava até falando um pouquinho antes com o Romeu, que eu converso com um cara que ele conhece transformação digital, começou a falar um outro mundo. Eu falei, opa, eu conheço até aqui. Só que o cara me mostrou um mundo tão vasto que eu falei, caramba, eu quero falar com você, aparece uma live comigo, né? E ele aceitou, né? Que eu estava até comentando isso com o Romeu. Então, as pessoas assim, com certeza me persuadem. Com certeza, gente. Não tem Pronto, como. Márcio, já sabe como persuadir a Reni agora. E conseguindo persuadir a Reni, você vai conseguir persuadir qualquer um, tá? Reni, Então, existe algum hábito para a pessoa usar a persuasão a seu favor? Eu acho que todos eles, né? Mas em todo caso, eu quero a tua real opinião a respeito. eu acho que o maior hábito que a gente pode criar e usar e praticar é ouvir a outra pessoa com atenção. Uma das coisas que eles falam, né? O pessoal da área mais de coach e tudo mais, fala que a maior vontade do ser humano é ser ouvido e reconhecido. Então, quando você cria esse hábito de ouvir e reconhecer o outro, reconhecer, como eu falei, né, nome, entender o que o outro gosta, como que ele faz as coisas, né? Isso é o maior hábito que você pode ter, é o melhor hábito, né? Maravilha, Então, maravilha. se puder, é isso daí, gente. E agora uma pergunta extremamente pessoal. O que o isolamento te trouxe de positivo? Ai, Uau! olha, gente, muita coisa legal, viu? Não vou Meu, é ótimo, desligar. né? Porque Assim, lógico, né? Como todo mundo deu aquele freeze, primeira semana, assim, o que eu vou fazer, o que está acontecendo, todos os clientes cancelando tudo, né? Suspendendo as coisas, você tendo que ficar em casa de repente, você dispensando a sua faxineira, você tem que fazer a limpeza da casa, aquela coisa, né? Lógico, né? Todo mundo, até hoje, cada vez que eu vou fazer compra, eu falo, ai meu Deus, tem que limpar tudo. Lógico, teve lado não tão bom. Mas o lado bom, eu acho que foi, se eu falar da parte profissional, foi principalmente isso, sabe? Eu comentei, eu acho que até com o Romeu antes, eu não era uma pessoa que usava tanto o WhatsApp, o o Instagram. Instagram, tinha muito de fazer lives e tudo mais. E comecei a fazer e o negócio cresceu de tal maneira, gente, que né, eu tô meio assim, assustada, porque eu acho que eu falei para ele, só para ele, acho que não estava aqui ainda, Não, né? acho que você já estava ao vivo, sim. Então, Que aumentou cresceu 47%. 47% o número de pessoas que me seguem, né? Perfeito. Então, e sem eu fazer nenhum esforço. Então, assim, são pessoas, gente, que eu estou conversando, que tem gente que eu voltei a ter contato que eu não tinha há 3 anos, há 5 anos. Eu recebi uma solicitação de orçamento de uma pessoa que eu comuniquei com ela há 5 anos atrás. Por quê? Nossa. Porque ela começou a me ver nas lives, lembrou de mim, me perguntou o que eu estava fazendo e me pediu. Olha só, então, em termos de serviço, teve muita coisa legal. Sem contar novos produtos, que eu chamo, né, novos serviços, mentoria em grupo, online, eu só fazendo mentoria só individual, agora estou fazendo em grupo, projeto novo de divulgar uma empresa e ganhar no Success Fee dessa empresa quando ela consegue fechar um negócio. Então, tem umas coisas que começaram a surgir porque as pessoas precisam se conectar, e eu vi que eu conseguia Uhum. conectar as pessoas. E para a vida pessoal, eu acho que eu convívio até mais com algumas pessoas. Então, por exemplo, uma tia minha que não consegue, né, tem mais de 70 anos, diabética, não pode. Então, eu vou lá toda vez, uma vez por semana. Eu não ia uma vez por semana, estou indo uma vez por semana para levar as compras para ela, comprar remédio, blá, 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 e vê-la, sabe? Esses convívios e até mesmo essas lives que a gente faz com os amigos, né? Sim, sim. Tem amigos que faz tempo que eu não encontrava, a gente está fazendo live para se E, encontrar. Então, essas lives que a gente faz, essas entrevistas, elas, além de elas agregarem para as outras pessoas que estão na audiência, ou que vão ver posteriormente, agrega muito para a gente mesmo que está ali no bate-papo. Porque, queira ou entender. não queira, conhecimento interpessoal é fantástico. Gente, eu estou Exatamente. deixando aqui embaixo os contatos da Reni, tá? thgoplus.com.br ou reni@thgoplus.com.br, tá?
semana que vem, eu quero lembrar que semana que vem a gente vai falar sobre branding pessoal, dia 16/7. Nós vamos falar com a Laura Parisi. É bom eu sempre lembrar que não é Laura Pausini, pelo amor de Deus, porque eu vou acabar chamando ela de Laura Pausini, mas é a Laura Parisi, que ela vai falar sobre branding pessoal, ou seja, como se comportar na frente de uma câmera quando você estiver fazendo uma reunião virtual, como se vestir, enfim, são N alternativas ali que a gente vai conseguir ter um entendimento um pouquinho maior. Agora, para finalizar, Reni, eu peguei um pensamento aqui do Menandre, que é um escritor grego que viveu mais ou menos em 300 a.C., que ele diz o seguinte: o que é persuasivo é o caráter de quem fala, e não a sua linguagem. Eu vou deixar você aqui com esse pensamento, para você encerrar essa entrevista, vou deixar você sozinho aqui na tela, você encerra e depois se despede, e eu já estou me despedindo, agradeço a presença de todos, realmente muito bom ter vocês aqui, com as perguntas, com essa interação que a gente tem, é bem gostoso mesmo. Então, eu vou só repetir o pensamento para você ficar com ele em mente e explorar em cima dele. O que é persuasivo é o caráter de quem fala, e não sua linguagem. Reni, boa noite, obrigado por Eu que tudo. agradeço, Romeu. Tchau, É, tchau. tchau. O que eu acredito bastante, assim, o caráter, assim, persuasão é o caráter, ou seja, se você não tem caráter, você não está tendo persuasão, você vai ter manipulação, né? Então, isso com certeza eu concordo. Agora, a linguagem depende do teu interlocutor, ou seja, depende do teu cliente, depende com quem você está falando. Porque às vezes eu posso estar usando uma linguagem muito rebuscada e a pessoa é muito simples, não adianta nada. Ou eu estou usando, eu falo que no mundo corporativo a gente tem uma sopa de letrinhas, né? Estou usando aquela sopa de letrinhas de siglas e a pessoa nunca trabalhou no mundo corporativo e nem sabe o que eu estou falando. Então, isso não é persuasivo, né? Então, eu falei, eu concordo com a primeira parte, que depende do caráter para você tornar persuasivo, mas a segunda, nem sempre, depende de com quem você está falando. Gente, quero muito agradecer a todos vocês. Obrigada mesmo. Acho que foi muito gratificante. As perguntas de vocês foram maravilhosas. Agradeço a quem lembrou o nome do filme, porque eu sou péssima. Eu falei, né? Minha memória é horrível, então eu sou péssima até para lembrar o nome de filme. E desejo boa sorte, estou à disposição. Precisar de alguma coisa, gente, entre em contato. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Por isso que eu pedi até para deixar pelo e-mail, porque o e-mail fica lá me lembrando que eu tenho que responder para vocês. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Beijo para vocês. Gratidão, Romeu, por tudo e principalmente pelo convite. Tchau, gente. Gratidão.